Boa noite, irmãos. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui e estamos no dia 25 de dezembro de 2022. E é uma época em que se comemora o Natal. Só que com toda certeza o Natal, que é comemorado em 25 de dezembro, não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Na realidade, todas as autoridades, tanto seculares como religiosas, como a própria Igreja Católica, que instituiu o dia 25 de dezembro para comemorar o Natal, ela admite que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, que foi uma data arranjada para confrontar uma outra festa pagã que comemorava o nascimento de um Deus que era comemorado pelos romanos, o Deus Sol invicto, para os gregos o Deus Hélio, o Deus Sol. Então a própria Igreja Católica admite que a data de 25 de dezembro não foi o nascimento de Cristo. E essa data tem sido controversa desde que ela foi instituída pelos papas. Primeiramente, ela começou a ser praticada desde Constantino, imperador Constantino, que é tido como o criador da Igreja Católica Apostólica Romana, que antes a Igreja Cristã nem era chamada de católica e nem de romana. Então, Constantino, ele é tido como o pai do catolicismo romano, e a partir daí foi crescendo, vamos dizer assim, o poder do bispo de Roma até se tornar papa. Portanto, para muitos dos pensadores do cristianismo, o Natal é uma festa papista. Então, eu tenho uma apostila com mais de 15 páginas tratando de cada um desses elementos do Natal pagão. E nessa mensagem eu escrevi bastante nos slides e vou mais ler para dar conta de pregar isso aqui dentro de 50 minutos. Eu quero que você preste atenção, porque é coisa muito séria a gente praticar certos ritos de adoração, praticar certo tipo de adoração que pensamos que está agradando a Deus, porém está fazendo o contrário. Na capa eu coloco aí como título Glória do Natal Bíblico. Natal significa nascimento, não é isso? Glória do Natal Bíblico, ou Glória do Nascimento de Cristo versus deboche do Natal pagão. Então, o Natal pagão é um deboche de tudo que foi o nascimento de Cristo. Ele desvia realmente do nascimento de Cristo. Então, de um lado eu coloco agora do Natal, o foco do Evangelho e da Bíblia não é no nascimento de Cristo. Você nota que no gráfico eu coloco aí qual é o foco do Evangelho. Primeiramente é Cristo, o Verbo, o Logos eterno Criador, lá em João 1. Ele encarnou, ou seja, a encarnação dele não foi no nascimento, foi na concepção. Então não sabemos o dia em que ele foi concebido. Não tem como comemorar o dia da encarnação de Cristo, porque não sabemos o dia que ele foi concebido. Se tentou de todas as maneiras descobrir quando ele nasceu e propor um monte de tipo de datas. Eu tenho as datas aqui e dos que tentaram marcar uma data para o nascimento de Cristo. Por alguma razão não foi de interesse de Deus que soubéssemos a data.
E não há nenhum mandamento para se comemorar a data do nascimento de Cristo. Ele viveu. Então, no lugar você nota que encarnou, nasceu e viveu, tinha um único propósito. Cristo encarnou, nasceu, viveu para morrer. Foi o único indivíduo cujo propósito foi encarnar, nascer, viver e morrer pelo quê? Pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Portanto, o foco a ser celebrado é a morte de Cristo. Do outro lado, você tem o Santa Claus, que é um santo da Igreja Católica, que distribuía presentes, que depois se transformou em Papai Noel, e que se veste de bruxo. O chapéu dele é um chapéu de um bruxo. E o Natal dezembrino, ou de 25 de dezembro, gira em torno dele, gira em torno de guirlanda, gira em torno de árvores de Natal, de comida, de presentes. Porém, no nascimento de Cristo não tinha nada disso, não tinha árvore de Natal, não tinha muita comida porque ele estava numa manjedoura, não tinha presente nenhum, porque quando se coloca os anjos chegando na manjedoura, aquilo é uma farsa. Os anjos chegaram 2 anos depois, aliás, os magos, os reis magos, chamados reis magos, eles chegaram quando o menino já tinha 2 anos. Portanto, no dia que Cristo nasceu, não houve troca nenhuma de presentes. 2 anos depois, um meninão já com 2 anos, quase da idade do Miguel, é que chegam os reis magos. E se você olhar a minha outra apostila, você vai ver o que está por trás da árvore de Natal. Está por trás uma deusa pagã que era adorada no paganismo cananeu, que fez o povo de Israel sofrer as piores derrotas e desgraças. Então a árvore de Natal está ligada com o paganismo, não está ligada com nada com o nascimento de Jesus Cristo. Então, a partir de agora, eu poderia simplesmente ter pego a antiga pesquisa e dar para vocês. Alguns de vocês não sabem disso. É possível que algum de vocês até tenha guirlanda, nessas coroas na sua casa com bolinhas coloridas, tem a árvore de Natal, tem essas velas, tudo, mas você vai ver o que é que realmente está por trás disso. Quais são os versos-chave da nossa mensagem? Antes vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a dar essa mensagem com muita humildade, com muito quebrantamento, para que ela chegue aos corações e traga discernimento e luz. Nos guia com Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Sem Ti nada podemos fazer. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. O texto-chave aqui vai nos mostrar em Lucas, capítulo 2, 8 a 10, o foco do nascimento de Jesus. Lucas 2, 8 a 10. Olha o que é dito. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Ou seja, o nascimento de Cristo é para trazer grande alegria. Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. O Salvador tem a ver não com o ato do nascimento, mas com a obra dele lá na cruz.
Desde a primeira promessa de Cristo, lá em Gênesis 13:15, dizia que a mulher ia dar à luz um filho, e esse seria ferido no calcanhar, que seria sua morte. O foco da vida de Cristo é todo tempo a morte dele no lugar do pecador, mas nesse ato ele pisaria a cabeça da serpente. O Cordeiro Pascal iria morrer para expiar os pecados. O servo sofredor iria morrer para expiar os pecados. O anjo anuncia a ele, o foco é que ele é Salvador. Ele resumiu toda a vida dele como tendo vindo buscar e salvar o perdido. Então, o que Deus está interessado, nós vamos ver. Uma coisa importante, Deuteronômio 12:32. Leiam comigo, por favor. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, pergunta, a comemoração do Natal, de um dia específico para o Natal, nós podemos comemorar o nascimento de Cristo o ano inteiro, todo domingo, se quisermos. Na igreja anterior, nós tínhamos um coral, nós tínhamos uma orquestra, e fazíamos cantatas ligadas com o nascimento de Cristo, mas fora do dia 25 de dezembro. Nada impede de termos cantatas louvando a Deus por nos ter dado Jesus Cristo e lembrado do seu nascimento. O problema é o Natal que Spurgeon e João Calvino, o grande pai dos reformados, juntamente com Lutero, era a favor de continuar com a celebração do Natal papista, que foi sacramentado pelo Papa. Porém, João Calvino dizia de jeito nenhum. Eu vou citar o que João Calvino dizia sobre o Natal dezembrista. Paulo nos adverte em Colossenses 2:8. Ele diz: tende cuidado, que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Ou seja, uma argumentação falaciosa que parece, mas não é. Parece adoração a Deus e a Cristo, mas não é. E aqui diz, segundo a tradição dos homens, o costume dos homens. A Igreja Católica é que tem a tradição humana como um dos 4 pilares que dizem o que os católicos devem fazer. Nós evangélicos não seguimos tradição, seguimos o que Deus ordena na Bíblia. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Isso aqui tem a ver com os elementos do paganismo e não segundo Cristo. Nós vamos trabalhar mais aqui. Então, há uma grande controvérsia sobre esse assunto, se a gente deve ou não comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Houve essa divisão desde o início. A primeira coisa que nós devemos saber é que nenhuma parte manda comemorar o nascimento de Cristo, mas manda comemorar a morte de Cristo na ceia do Senhor, várias vezes. A segunda coisa, a igreja primitiva, nos primeiros 300 anos, não comemorava o nascimento de Cristo, apenas a morte de Cristo. Agora, depois que a Igreja Católica institui o 25 de dezembro como nascimento de Cristo, aí houve uma divisão entre os cristãos. Uma parte apoiava a Igreja Católica em seguir aquela contextualização que rivalizava com os cultos pagãos e até imitava com alguns elementos. Outra parte foi totalmente contra. E eu vou citar pelo menos 2 gigantes. Vou citar João Calvino, representando os reformados, que é o grande ramo do cristianismo, e os batistas, representados por Charles Spurgeon. Os dois são radicalmente contra a celebração do Natal no dia 25 de dezembro. Então, eu quero começar aqui com essa nota de esclarecimento que eu escrevi. O próprio
punho, ou de próprio dedilhado, certo? E para não estender muito, eu só vou ler. Nota de esclarecimento antecipada. Primeiro, esse autor, no caso o pastor José Laerte, crê que o Natal comemorado no dia 25 de dezembro de cada ano não tem origem bíblica em sua comemoração. Sua origem, elementos e espíritos são pagãos. Por isso merece uma análise séria de cristãos sérios. Segundo ponto da nota. Esse estudo não tem o propósito de diminuir a importância do nascimento de Cristo. Pelo contrário. Porém, reafirma, no entanto, que o foco de Deus e de seu Evangelho não é o nascimento de Cristo, mas sim a sua morte na cruz. Por isso, não há versículo mandando celebrar o Natal em parte alguma da Bíblia. Mas vários versículos mandando celebrar a morte de Cristo na ceia do Senhor. Por isso também, por Deus não ter deixado como saber a data que Cristo nasceu, a igreja primitiva não comemorava o nascimento de Cristo durante os primeiros 300 anos, antes de surgir o catolicismo, o papismo, né? E assim que os reformadores chamavam a igreja católica, os católicos de papistas. Terceiro ponto da nota. Assim como é certo pregar e celebrar a morte de Cristo várias vezes no ano, e não em um dia certo, o mês pode ser dito do seu nascimento. Nós temos um ano todinho para pregar o nascimento de Cristo. 4. Esse estudo não visa julgar ou diminuir irmãos, igrejas e pastores que celebram o nascimento de Cristo em 25 de dezembro. Existem muitas igrejas, muitos pastores que celebram, que usam esse símbolo, guirlanda, árvore de Natal, ficam mandando aqueles gifzinhos, aqueles postezinhos com Feliz Natal. Eu mesmo recebi alguns de pessoas que assistem às lives. Porém, esse estudo não visa julgar nem diminuir essas pessoas. Aqui é um estudo de esclarecimento e que chama uma reflexão. Visa provocar em cada um de nós uma reflexão séria sobre um assunto sério que vem sendo discutido há muito tempo por gente séria dentro do povo de Deus. Quinto ponto da nota. A Bíblia diz que deve haver tolerância naqueles assuntos cinzentos. Você nota que cinza nem é branco nem é preto. Ou seja, assuntos que não são muito claros. Entre esses assuntos, creio eu, pastor Laerte, está o caso da celebração de dias especiais. Não é porque um irmão, um pastor, celebra o Natal no dia 25, eu vou dizer que ele é pagão. Como alguns que dizem que quem não celebra o Natal no dia 25, como nós, pelo menos eu, nas igrejas que eu pastoreei, eles dizem que não dão valor a Cristo, não dão valor ao nascimento de Cristo e escorraçam mesmo. Então isso aqui não visa julgar ninguém como cristão ou não, mediante fazer cantatas de Natal no domingo, aliás, no 25 de dezembro. Visa trazer um esclarecimento. A Bíblia diz que há irmãos que fazem diferença entre um dia de guarda e outro. E outros não têm a necessidade de tal celebração. Só que a dúvida entre os irmãos, em Romanos 14:5, vamos ler o texto. Olha que Paulo diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outros julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo.
Então alguns usam esse texto para dizer, então eu posso, lá vão ter, de acordo com a minha vontade, comemorar no dia 25. Só que aí está falando dos cristãos que queriam comemorar aquelas festas do judaísmo. E Paulo diz, não, se eles quiserem que façam. Não estava em pauta aqui a guarda ou não de festas pagãs. Sexto ponto da nota. Mesmo com a ressalva acima de que a nossa tolerância deveria ser com irmãos que guardam dias de festas judaicas, pergunto, duas perguntas que eu faço. Até que ponto podemos estender essa tolerância a festas cristãs originadas do paganismo? Quais são as festas cristãs originadas do paganismo? Páscoa, o Halloween, pela Igreja Católica, na época do Dia dos Mortos, do Dia de Finados. Então, o Halloween é uma festa tida como cristã e ao mesmo tempo pagã. E o Natal tem uma origem pagã, o Natal em 25 de dezembro, cujas origens são, claro, historicamente pagãs. Nós vamos ver isso. 7 na nota. Creio que os defensores de comemorar o Natal de 25 de dezembro dirão: sabemos que a festa do dia 25 de dezembro veio do paganismo e que com certeza Cristo não nasceu em 25 de dezembro. Todavia eles dizem, embora saibamos que há elementos pagãos na comemoração de Natal, nós evitamos tais elementos e comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Inclusive, em muitas igrejas, eles usam esse tipo de Natal para condenar esses elementos pagãos, como árvore de Natal, guirlanda, Papai Noel, excesso de comida e bebida, tal. Ponto 8 da nota. Baseados em Romanos 14:5, creio eu, é possível estender a tolerância a esses irmãos e igrejas no mundo todo, em todas as denominações, e desde o imperador Constantino até nossos dias, que comemoram o Natal em 25 de dezembro. É possível, creio, ser sábio o que Paulo disse. Foi o que Paulo disse. Não faz diferença entre dia e dia, mas outros julgam iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro de seu próprio ano. Ou seja, tem boas razões. 9. Portanto, esse estudo propõe que cada um examine as evidências e argumentos que serão dados, não somente por esse autor, mas por grandes servos de Deus através da história, que veem a comemoração do Natal dezembrino uma ameaça para a fé cristã e saúde espiritual da igreja. Mas que ameaça? Vocês sabiam? Esse fato das igrejas cristãs comemorarem Páscoa com coelhinho, com chocolate, comemorarem o Natal com árvore de Natal, faz com que tenha um monte de site dizendo que a origem do cristianismo é pagã. Temos os mesmos ritos, os mesmos elementos. Vocês sabiam disso? Que eles chegam a dizer que a origem do cristianismo é pagã, que o judaísmo tem uma origem pagã, o cristianismo. 10º ponto da nota. Deus exorta que não tenhamos opiniões vagas sobre o que cremos e as posições que tomamos, adotamos. Como Paulo disse, cada um esteja seguro em seu próprio ânimo, ou seja, tenha a sua consciência limpa. Eu tenho certeza que o que eu estou fazendo, eu estou agradando a Deus. Depois dessa nota, fica claro que eu não estou aqui me achando melhor do que ninguém, nem tentando julgar ninguém. Eu estou pensando numa coisa que foi pensada por gente séria. Grandes homens de Deus. Então, qual a tese? Responder as seguintes questões. Primeiro, o que é o paganismo e como é diferente do cristianismo? Já que os pagãos dizem que o cristianismo tem origem pagã, porque comemora Natal, Halloween, tem água benta.
tem a deusa mãe. Eles dizem, você vai indo nos sites pagãos, eles colocam as mães dos deuses pagãos e colocam Maria entre elas. Então, o que é paganismo e como é diferente do cristianismo? Segundo, qual o problema de um cristão celebrar feriados de origem pagã, mas que foram contextualizados ao cristianismo, de fato disfarçados de cristianismo? Terceira pergunta: podemos cristianizar festas pagãs, como foi feito com o Natal, a Páscoa, o Halloween e outros? 4. O Natal comemorado em 25 de dezembro é cristão ou pagão? 5. O que a Bíblia diz sobre as práticas cristãs e as tradições humanas, em especial as tradições pagãs? Podemos misturar os dois? Qual é realmente o sentido e o espírito do Natal conforme a Bíblia? Alguns dizem que o espírito do Natal é tão importante, as pessoas ficam mais boazinhas, ficam mais generosas, trocam presentes. É uma ótima oportunidade para a gente pregar o Evangelho. Esse espírito de Natal facilita a pregação do Evangelho. E aqui, outra pergunta: o dito espírito de Natal em 25 de dezembro ajuda mesmo as pessoas a estarem mais abertas ao Evangelho? E por isso não devemos perder essa oportunidade? Vale tudo para pregar o Evangelho? 8. O que converte o pecador? É o Espírito de Natal ou o Espírito Santo de Deus? Não importa a data do ano. 9. O foco do Evangelho é o nascimento de Cristo ou sua morte vicária na cruz? Vamos tentar responder isso. Introduzimos perguntando: o que é o paganismo através da história? Definições de paganismo. Você encontra dezenas, eu vi dezenas de definições. E aqui você tem um resumo. Definições do que é paganismo. Primeiramente, o paganismo da perspectiva bíblica. Começou com Caim, quando é dito que ele saiu da presença de Deus e criou uma cidade e deu início a uma civilização sem Deus ou pagã. É assim que Paulo define paganismo em Efésios capítulo 2. Antes os Efésios aceitarem Deus, eles eram pagãos, e Paulo diz que eles estavam sem Deus. E esse fato de como estar sem Deus começou com a queda, mas historicamente definido com Caim. Olha o que é dito em Gênesis 4,16: e saiu Caim de diante da face do Senhor, abandonou Deus, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Os elementos constitutivos da religião pagã, ou das religiões pagãs. Eu fiz um resumo aqui, porque tem muita coisa. Os elementos que constituem uma religião pagã geralmente são cultuadores das forças da natureza e cósmicas. Lembra que o diabo disse que na árvore do conhecimento do mal havia um poder para transformá-los em Deus? Então, a crença no poder da árvore e de objetos inanimados. Então, essa crença nas forças da natureza, forças cósmicas, geraram o animismo. Ou seja, crença em forças espirituais existentes em objetos inanimados ou energias cósmicas, árvores, a disposição que você coloca velas, árvores. Feng Shui é um paganismo moderno, onde ensina, se você quer ter um ano abençoado, como é que você deve posicionar a árvore de Natal na sua casa, as guirlandas, aqueles elementos. Então, o animismo gerou o politeísmo, vários deuses. Isso levou à feitiçaria e à bruxaria, que é a crença em poções mágicas e invocação de espíritos,
que levou à necromancia, a consulta, a crença espírita em espíritos guias, incluindo pessoas desencarnadas, anjos e demônios. Agora, que pratica isso aqui tem milhares de religiões. Continuando a descrição dos elementos constitutivos do paganismo. Daí, você nota que é um processo satânico, começado lá com a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Jardim do Éden. Daí também, esse conjunto de crenças demoníacas leva os pagãos à imoralidade sexual, inclusive a prostituição sexual, cultual. Ou seja, os tempos pagãos tinham prostitutas cultuais e prostitutos cultuais, homens que faziam sexo homossexual como forma de adorar ao Deus deles, e mulheres também. Sexo com sacerdotes e sacerdotisas cultuais que faziam sexo com valor religioso, incluindo uma infinidade de tipos de sacrifícios para os deuses, inclusive sacrifícios humanos. Para resumir de modo geral, tudo isso aí é satanismo, mas tem o satanismo autodefinido como tal, e ele se define como pagão. Agora, o povo de Israel podia misturar um monte de festas pagãs na sua época com as festas que Deus ordenou. Lembra que o texto de Deuteronômio diz: guarde aquilo que Deus ordenou, e não o que Deus não ordenou. Então Deus ordenou específica e estudentemente quais festas Israel deveria celebrar. Com maior ênfase, proibiu a celebração de quaisquer festas pagãs, ou mesmo sincretismo das festas judaicas com essas festas pagãs. Quais foram as festas permitidas ao povo de Israel? O sábado, a Páscoa, não a Páscoa pagã, a Páscoa, a festa das primícias, e eu tenho os textos aí, a festa das semanas, Shavuot, a festa das trombetas, Rosh Hashanah, o dia da expiação, Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, que é Sukkot. Você tem as referências, não temos como ler aqui. Quem estiver vendo o vídeo, faz um print do slide. Agora, e o paganismo cristão? É como define parte da apologética cristã, aqueles que tentam defender a pureza da doutrina cristã, que mistura com paganismo e heresias. Então, essa parte da apologética cristã, ela define como paganismo cristão o que comemora feriados com origem e elementos pagãos. Entre as festas pagãs cristianizadas se acham Páscoa, Halloween e Natal. Tem mais. Tem uma relação grande, mas eu estou colocando as mais conhecidas. Mas existem muitas outras copiadas do paganismo. Não abordaremos aqui por fugir do foco desse trabalho. Agora vamos passar um breve histórico de tipos de feriados e festas pagãs. O Halloween. Você quer conhecer o que é o Halloween? Muito em moda, inclusive em igrejas evangélicas, especialmente nos Estados Unidos. A festa do Dia de Todos os Mortos. Halloween é Todos os Santos. Então essa festa começou entre os pagãos, aonde era oferecida comida ao espírito dos mortos. A Igreja Católica contextualizou o Halloween substituindo pelo Dia dos Mortos, ou Dia de Todos os Santos. Os evangélicos mais liberais, porque tem uns que comemoram o Natal, mas não querem nada com o Halloween. Então tem os mais liberais que até o Halloween eles comemoram. Brincam se vestindo de personagens de terror, e as crianças pedem doces, batem nas portas e perguntam: doces ou travessura? As crianças estão dizendo para aquela casa: se você não me der doce, eu vou fazer travessura. Isso era baseado na festa pagã,
No paganismo, se alguém não oferece comida para os espíritos bons, os espíritos maus podem atacar tal pessoa. Halloween está sendo praticado nos colégios, viu? A festa da Páscoa. Ela copia a festa dedicada à deusa babilônica Estar. Qual é a origem pagã da Páscoa? Festa dedicada à adoração da deusa caldeia Astarte. A mesma deusa era adorada pelos cananeus, pelos egípcios, pelos pagãos em geral, só com nomes diferentes. Astarte era a mulher do deus Baal, que remonta a... Nós vamos falar aqui dele. Nimrod. Astarte era a mulher do deus Baal, que começa com Nimrod, que tantos desvios e desgraça trouxe ao povo de Israel. Na Babilônia, Astarte era conhecida como Rainha do Céu, e que é condenada por Jeremias. Na realidade, quando a Igreja Católica chama Maria de Rainha dos Céus, não tem nada a ver com a Maria bíblica, tem a ver com o estado da Caldeia, porque Maria se diz serva do Senhor, jamais Rainha do Céu. No céu não tem rainha, tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Astarte era conhecida como Rainha do Céu, e lhe deram o nome de Estar, de onde vem o inglês para Páscoa, Estar. Então essa Estar era a deusa do amor sexual, tipo a Afrodite dos gregos, e da fertilidade. Por isso os elementos da festa incluíam ovos e coelhos. Na festa anual, na primavera, para Estar, as pessoas se envolviam em atos sexuais, ditos rituais, nos templos da deusa, com as prostitutas e prostitutos cultuais, especialmente as prostitutas cultuais, mulheres que dedicavam suas vidas a oferecer sexo em troca de pagamentos de oferta para Deus. Mais uma vez, a Igreja Católica e depois as igrejas evangélicas mais liberais contextualizaram, ou seja, adaptaram, a festa de Estar para a Páscoa judaica, dizendo que os ovos e os coelhinhos representam a ressurreição de Cristo. Isso é feito inclusive para a escola dominical de algumas igrejas. E a festa do Natal? Breve histórico, nós estamos dando aquele breve histórico dos tipos de feriados e festas pagãs. A festa do Natal é ligada à festa pagã dedicada ao Deus Sol, no solstício de inverno e na festa de Brumália. Brumália vem de bruma, ou solstício de inverno, ou frio de inverno. A origem pagã do Natal é antiquíssima e é atribuída às festividades por ocasião do nascimento de vários deuses pagãos, como deuses egípcios, cananeus, caldeus, babilônicos, persas, gregos, romanos, druidas, etc. 25 de dezembro foi a data de nascimento de várias divindades pagãs, como Nimrod, deificado, Mitra, Saturno, Tamuz, Hélio ou Sol invicto dos romanos. Todos esses nascimentos são ligados a uma deusa mãe. Então você tem aí as deusas mães dos deuses e você tem a própria Maria, que ela é colocada como uma deusa mãe. A festa tinha várias tradições diferentes. O festival babilônico de adoração ao Deus Sol era baseado na deificação de Nimrod. Nimrod era o mesmo Baal das religiões do mundo pagão antigo. Mudava de nome conforme a região. A história de Nimrod está em Gênesis 10, 8 e 10. Lembra que o paganismo começa propriamente dito lá com a árvore do conhecimento do bem e do mal, oficialmente com Caim. Depois do dilúvio ressurge com Nimrod. Quem era Nimrod? E Cush, Gênesis 10, 8 a 10.
E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Babel representa o sistema religioso mundial do anticristo. Começa aqui com Nimrod. Aqui você vê o começo do paganismo, o começo da história de Baal. Princípio do reino de Babel. Na festividade druida, a festa do Natal, ocorria durante 12 dias no solstício de inverno, sendo que o dia principal era o dia 25 de dezembro, o nascimento do Deus Sol. Nesse período ocorria a batalha entre o Deus gigante de gelo, que representava a morte, e o Deus Sol, que nascia representando a vida. O Deus Sol era Hélio, chamado pelos romanos de Sol invicto. E as árvores, onde é que entram? Árvores e vários elementos do festival pagão para animar o Deus Sol na luta contra a morte, construíram fogueiras e rituais que incluíam em adornar as suas casas também com árvores tipo pinheiro, como maneira de dar apoio aos seus deuses, guirlandas e os elementos que eu vou descrever na outra apostila. O dia 25 de dezembro era o dia de comemoração do nascimento de vários deuses pagãos, entre eles o Deus Sol, adorado pelos romanos. Aí é na época do Constantino, quando o cristianismo é paganizado por Constantino. Após o imperador romano Constantino criar a Igreja Católica Romana, a festa do nascimento do Deus Sol teve como concorrente uma festa cristã para comemorar o nascimento de Cristo, na mesma época. Porque já esses missionários da nova Igreja Imperial começaram a tentar fazer uma adaptação, para tentar atrair os pagãos para o cristianismo, criaram uma festa cristã sincretizada ao paganismo. E a igreja protestante? Como é que o Natal entrou na igreja protestante? Lembra que o cristianismo não católico romano começa com os anabatistas. Logo que foi criada a igreja católica romana, muitos cristãos não se uniram à igreja papal. Em 1517 começa a igreja protestante. E a partir de Lutero e depois a maioria dos evangelhos também aderiram ao Natal dezembrinho ou papista. O que é que nós podemos dizer com certeza? E muitas autoridades exegéticas e teológicas, históricas, dizem com certeza: Cristo não nasceu em dezembro. Por isso que é problemático para nós. A Bíblia diz que nenhuma verdade sai da mentira. Nós cantamos Noite Feliz 25 de dezembro, dizendo que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, quando isso não é o caso. Nós podemos cantar Noite Feliz o ano inteiro, mas no dia 25 de dezembro ocorre uma impostura nossa. Nós sabemos, Noite Feliz, dizendo que é nesse dia que Cristo nasceu. Então, Cristo com certeza não nasceu em 25 de dezembro, nem em dezembro. Mesmo sabendo que Cristo não nasceu no mês de dezembro, a cristandade em geral decidiu celebrar o nascimento de Cristo em 25 de dezembro. Convite, vamos refletir sobre isso. Primeiramente, textos importantes a serem considerados. Nós vimos aquelas festas que Deus disse: eu quero que vocês comemorem essas festas. E aviso, não misture com festa pagã. Vamos ver aqui. Em Levíticos 19:31 é dito, onde Deus proíbe aos israelitas qualquer envolvimento com as práticas pagãs dos povos que os cercavam. Não vos virareis para os adivinhadores, os encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui, de acordo com Moisés,
E para as práticas pagãs, que eram dos adivinhadores, feiticeiros, encantadores, bruxos, iria contaminar Israel. O segundo texto, em Deuteronômio 12, 29 a 31. Deus diz que as práticas pagãs o aborrecem, eles são abomináveis. Em Levítico diz que elas contaminam. Deus diz que quem mistura não está agradando, aborrece, eles são abomináveis, merecendo pena capital. Então, se Deus não permitiu aos judeus misturar festa judaica com pagã, por que se agradaria das festas ligadas ao mesmo paganismo que condenou? Vamos para o texto de Deuteronômio 12, 29 a 31. Quando o Senhor, teu Deus, desarraigar de diante de ti as nações, no caso pagãs, aonde vais a possuí-las, são as nações cananeias que adoravam a Baal, a Astarote, ou a mesma Astarte, Astorete. Ele diz: aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te, toma cuidado, que te não enlaces após elas, depois que forem destruídas de diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviam essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Olha o que Deus está dizendo, não procure nem saber como é que eles fazem. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo a seus deuses. Em Mateus 25 e 3, Cristo condenou os fariseus por estarem mais preocupados em seguir as tradições dos homens do que seguir o mandamento de Deus. Cristo diz: então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Deus está dizendo que o mandamento dele está acima de qualquer tradição humana. Em Colossenses 2,8, nós já lemos esse texto. O apóstolo Paulo condena aqueles da igreja que se deixam contaminar pelas tradições humanas, pelos rudimentos do mundo, ou procedimentos pagãos ou do mundo, e não segundo Cristo. Ele diz claramente: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Em Colossenses 2, 16 a 17, o apóstolo Paulo afirma que a igreja não está obrigada a guardar os dias de festas judaicas prescritas para os judeus, quanto mais as pagãs. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo está dizendo que nós não devemos estar preocupados em dia de festa. A única coisa que ele mandou comemorar foi a morte de Cristo na ceia do Senhor. Em Apocalipse 22 e 15, Cristo diz que estão fora do céu todos aqueles que estão ligados com as práticas pagãs, as quais envolviam ensinos falsos. Ele chama de cães, falsos mestres, feitiçaria, prostituição, sacrifício humano, que são os homicídios, e qualquer tipo de falsidade ou mentira. Cristo diz em Apocalipse 22 e 15: ficam de fora. Fora de quê? Fora do céu. Os cães, ou seja, os que passam por cima do mandamento de Deus, do que Deus diz. E os feiticeiros, aqui você tem o paganismo, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, que constituem outros deuses,
e qualquer um que ame comete a mentira. Ponto 2 do estudo. Problemas em celebrar festas ditas cristãs, porém são resultado de contextualização de festas pagãs, mistura de cristianismo e paganismo. Primeiro, em celebrações cristãs contextualizadas ou misturadas com o paganismo, ocorre tolerância aos falsos ensinos embutidos nos festivais pagãos. Por isso Paulo diz, tenha cuidado, não mistura o cristianismo com filosofias, com rudimentos ou práticas pagãs. Número 2, a tolerância aos ensinos e práticas pagãs vem carregadas de elementos das festas pagãs, tipo os elementos do Natal, que não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, como a árvore de Natal, como o Papai Noel, que é um bruxo que rouba o coração das pessoas, em lugar de focar em Cristo, foca num bruxo. O Espírito do Natal também é chamado a magia do Natal. O Papai Noel é um bruxo que cria presentes na fábrica lá no Polo Norte, e numa carruagem mágica puxada por renas, sai distribuindo presentes, e as crianças são levadas a não esperar em Deus, mas esperar em magia, em bruxaria. E Paulo adverte em Gálatas 5, 7 a 9, ele diz, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não, essa é uma historinha, o Papai Noel, o Santa Claus, pastores falando de Santa Claus, a lição do bispo romano que distribuía presente para crianças pobres. E Papai Noel é só uma figura de linguagem. Não, é um desvio diabólico. Terceiro, celebrar tais festas confunde a cabeça dos descrentes acerca do real sentido das coisas que o cristão é permitido celebrar. Na mente dos descrentes, não há muita diferença entre cristianismo e paganismo, porque seus festivais se apropriam de elementos um do outro. E Paulo alerta sobre isso. Porque se a trombeta der sonido ou som incerto, quem se preparará para a batalha? Nós temos que falar de forma clara. O foco do Evangelho é a morte de Cristo. Glorificamos a Deus pelo nascimento de Jesus e pregamos e temos cantatas, jograis sobre o nascimento de Cristo. Só que deslocamos da data usada pelos pagãos. 4. A Bíblia, de ponta a ponta, condena a tolerância de ensinos e elementos pagãos no meio do povo de Israel e depois da igreja. E interessante é que o povo não deixava as festas de Israel, só que misturava com elementos de pagãos, como era na época da Jezabel. Havia um sincretismo entre o culto a Jeová e o culto a Baal dos fenícios. Então, já o Moisés, aqui Deus disse, rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade, são os ídolos, né? Ou o paganismo, e ficaram vãos, se eternaram em nada, como também após as nações que estavam em roda deles, as nações pagãs, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas, não imitassem as coisas delas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram mais de fundição, 2 bezerros, aquele povo que terminou em nada no deserto, e fizeram o hino do bosque. Hino do bosque era uma árvore. Hino do bosque era chamado de poste ídolo, que em alguns lugares era venerado como um membro masculino.
E fizeram o ídolo do bosque e se prostraram perante todo o exército dos céus, a astrologia, e serviram a Baal. Lembra que começa com Nimrod? Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos, as suas filhas, e deram-se as adivinhações, paganismo. Eu, quando estava na faculdade, vi muito filho de evangélico que agora é pagão. E os pais não sabem por quê. Assistindo filmezinho de Papai Noel, comemorando festas pagãs. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas. Quem vai pagar são os filhos, né? E deram-se as adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. 4. A Bíblia, de ponta a ponta, condena a tolerância de ensino a elementos pagãos. Aqui é continuando. O segundo texto fala isso. Deuteronômio 27, 15 a 20. Pelo que o Senhor muito se indignou, se irou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Isso aí já é quando Deus permite que os assírios destrua as 10 tribos de Israel. As 10 tribos de Israel nunca voltaram mais para Israel. Quem voltou foi a tribo de Judá. Aí ele diz aqui, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos, verso 19, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença, que é o cativeiro babilônico. Ainda, nesse ponto que Deus não tolera essa mistura. Segundo Reis 16, 3 a 4. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios ou pagãos, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e outeiros, onde tinha árvores grandes que eram adoradas, como debaixo de todo o arvoredo. Então muita gente não sabe que a sua árvorezinha de Natal na sua casa é uma homenagem a Baal, a Azerá, a deusa pagã. 1 Coríntios 10 e 7. Paulo adverte, não vos façais pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. Isso aqui quando o povo de Israel ia participar dos festivais pagãos, com muita comida, com muita bebida, tipo Natal, né? Com muito chester, com muito peru. O que é que mais tem de comida, né, no Natal? Muito salpicão. 1 Pedro 1,18, Deus diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós não seguimos tradição de homens. Então, sincretismo entre a Bíblia e o paganismo incorre a apostasia da fé. Deus afirma que ele é ciumento de seus relacionamentos com o seu povo e não aceita adoração com elementos pagãos de adoração a outros deuses. Eu amo a minha esposa. Hoje estou completando 40 anos de casado com Dona Carmita. Bodas de esmeralda ou de rubi. Nesses 40 anos, Dona Carmita é uma mulher bonita. Mas eu ficava todo tempo de olho. Qualquer guabiru que começava a cercar, eu estava em cima. Não deixava barato, não. Então tive que afastar muito o guabiru. Porque basta a mulher ser bonita, formosa, mesmo que ela não dê trela para nenhum, guabiru são os ratos grandes, ladrões, né? Às vezes o senhor é ciumento é ser zeloso, é cuidadoso com aquilo que é seu. E Deus diz que ele é ciumento.
Então Deus não aceita o povo dele se aproximando dos deuses pagãos. Olha o que é dito em Êxodo 34:14. Por que te não inclinarás diante de outro Deus? Pois o nome do Senhor é zeloso. A tradução diz zeloso, mas de fato é ciumento. E repete, Deus ciumenta ele. Deuteronômio 6:14-15. Diz aqui, não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, ou seja, dos pagãos. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso, ciumento no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua da face da terra. Então, continuando, contextualização entre cristianismo e paganismo sempre levou a desvios sérios do que a Bíblia diz acerca da defesa da fé e da separação do paganismo. Em Apocalipse 13:14 fala que um perigo que corre às igrejas de Cristo. Cristo diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão e ensina o que ensinava Balaque, que era pagão, que os levou à festa, onde eles comeram, beberam e terminaram adulterando. Então Deus revelou em mandamento e princípios o que podia ou se devia ser celebrado por Israel e pelos cristãos. Então festas autorizadas por Deus: sábado, Páscoa, primícias, semanas, trombetas, expiação e tabernáculo. Para a igreja, ceia do Senhor. O que mais? Só. Celebração de evento bíblico autorizado por Deus para a igreja. Em nenhuma parte a Bíblia manda celebrar o nascimento de Cristo. Por isso não deixou possível descobrir realmente o dia que Cristo nasceu. O único evento que o Novo Testamento manda a igreja celebrar é a morte de Cristo através da ceia do Senhor. Conclusão: entre os grandes servos de Deus que se posicionaram contra a celebração do Natal dezembrino, citaremos apenas aqui dois, porque tem A.W. Pink, teólogo famoso, os puritanos que iniciaram uma denominação nos Estados Unidos, que vieram da perseguição na Europa. Mas vamos citar apenas João Calvino, o pai dos reformados, grande parte dos reformados, e Spurgeon. Começando com João Calvino. Citação do sermão de Calvino pregado no dia de Natal 15 de 1551, sobre o livro de Miqueias. Então, João Calvino condenava a celebração do Natal dezembrino, porque acreditava que o Natal não deveria ter um dia certo para ser celebrado, e porque era associado às tradições pagãs do papado. Escreveu, abre aspas, citando o que Calvino diz: agora vejo aqui hoje mais pessoas que estou acostumado a ter no sermão. Na época do Natal. Calvino está pregando sobre Miqueias, no Velho Testamento, mas ele senta por aqui. Por que vocês estão aqui, essa multidão de gente? Talvez não houvesse perigo depois, né? Então Calvino diz: agora vejo aqui mais pessoas do que estou acostumado a ter no sermão. Por quê? É dia de Natal. E quem lhes disse isso? Vocês, pobres bestas, bestas de animais. Esse é um eufemismo apropriado para todos vocês que vieram aqui hoje para honrar Noel. Você achava que estaria honrando a Deus? Considere que tipo de obediência a Deus sua vida demonstra. Calvino continua: em sua mente você está celebrando um feriado para Deus ou se transformando hoje em uma besta, mas muito para isso. Na verdade, com muitas vezes foste admoestados, é bom reservar um dia do ano em que somos lembrados de todo o bem que ocorreu por causa do nascimento de Cristo no mundo, e no qual ouvimos a história de seu nascimento recontada, que será feita no domingo.
Mas se você acha que Jesus Cristo nasceu hoje, você está tão louco quanto Félix. Está ouvindo? Pois quando você leva um dia sozinho, com o propósito de adorar a Deus, você acaba de transformar esse dia em um ídolo. É verdade que você insiste que o fez pela honra de Deus, mas é mais pela honra do diabo. Então Calvino aqui pega pesado. Ele está pregando no dia de Natal, e ele diz que quem pensa que está honrando a Deus, celebrando o 25 de dezembro, na verdade está honrando o diabo. Calvino continua: consideremos o que Nosso Senhor quer dizer sobre o assunto. Não era, no caso, ele vai contar a história de Saul, quando quer adorar a Deus com os bois que ele trouxe dos amalequitas, e era desobediência. E Samuel disse que a desobediência dele era como feitiçaria e idolatria, era paganismo. Olha o que Calvino diz, citando o exemplo: não era a intenção de Saul adorar a Deus quando ele poupou Agag, o rei dos amalequitas, junto com os melhores despojos de gado? Ele diz o mesmo. Saul diz: eu quero adorar a Deus. A língua de Saul estava cheia de devoção e de boa intenção. Mas qual foi a resposta que ele recebeu? Samuel chama ele: seu feiticeiro, você é um herege, você é um apóstata. Você afirma estar honrando a Deus, mas Deus o rejeita e nega tudo que você fez. Consequentemente, o mesmo se aplica às nossas ações, pois nenhum dia é superior ao outro. Spurgeon, para Charles Haddon Spurgeon, ele viveu de 1834 a 1892, maior pregador batista, tido como o príncipe dos pregadores. O Natal não era uma festa cristã, mas de instituição católica romana, ou como ele gostava de chamar, papista, ou ordenança do Papa Romano e não de Deus. Damos a seguir duas citações de Charles Spurgeon, nas quais ele declara sua posição à observância do Natal, dezembrino. Ele tem sermões maravilhosos sobre o nascimento de Cristo, mas não sobre a comemoração do Natal. Olha o que ele diz. Spurgeon chama a nossa atenção para o fato do Natal não ser uma ordenança divina, mas uma superstição de imposição papista. Abre aspas. Spurgeon falando: por isso é um estatuto para Israel, e uma ordenança do Deus de Jacó. Salmo 81:4. Ele diz: era um mandamento divino para todas as tribos, ordenando que uma comemoração sagrada deveria ser reservada para comemorar a misericórdia de Deus. E isso era verdadeiramente uma dívida para com Deus. Ele tinha o direito de exigir tal homenagem especial de Israel. Porém, em relação à observância do Natal e outros festivais papistas, se for instituído por um mandamento divino, nós também prestaremos atenção a eles. Mas se não, não os celebraremos. É nosso maior dever rejeitar as tradições dos homens, tanto quanto devemos observar as ordenanças de Deus. Ele continua: nós devemos perguntar em relação a todo ritual e festa, relativa a todo rito e festa. Qual a pergunta? É este ritual ou comemoração uma lei do Deus de Jacó? E se não é assim, não tem nenhuma autoridade sobre nós que entramos na liberdade cristã. Isso aqui foi tirado do comentário de Spurgeon dos Salmos, Salmo 81. Segunda citação de Spurgeon: quando a superstição toma o lugar da fé e da obediência. A segunda citação de Spurgeon contra a celebração do Natal nos alerta contra a superstição da comemoração do Natal em 25 de dezembro. Eis o que ele diz: certamente não acreditamos no arranjo eclesiástico presente chamado o Natal. Olha o que Spurgeon diz: primeiro, porque nós não acreditamos em nada da missa.
Aí você disse, o que é que Natal tem com a missa? A palavra Natal, no inglês, é Christmas. Missa do Natal. Então, o Natal, a comemoração do Natal é uma missa. Então, primeiro, porque nós não acreditamos em nada da Christmas ou da missa, mas a detestamos, seja ela a missa rezada em latim ou em inglês. Em segundo lugar, porque nós não achamos nenhuma autorização bíblica em nenhum lugar, ou para observar em qualquer dia o aniversário do Salvador. E por conseguinte, a observância do Natal é uma superstição, porque não é baseada na autoridade divina. E continua. Diz aqui, o nascimento de nosso Deus, Jesus Cristo, até meados do 3º século, nunca foi celebrado em qualquer parte da igreja primitiva. E não durou muito tempo para que o exemplo da igreja do Ocidente, de celebrar o Natal em dezembro, fosse adotado pela igreja do Oriente. Provavelmente o fato é que os dias santos foram organizados para se ajustarem dentro dos festivais pagãos. Não nos aventuramos a afirmar que se há qualquer dia do ano do qual não podemos estar bem seguros que não foi o dia real em que o Salvador nasceu, é 25 de dezembro. Não consideramos o dia. Nós, não obstante, devemos dar graças a Deus pelo dom de seu querido Filho. Então, eu dei dados, informações para você decidir por si. Você quer ter uma árvore de Natal na sua casa, guirlandas, coisinhas bonitas, ornamentar a sua casa? Você faz. Você que está aqui, você que está me assistindo, você pode estar na sua igreja. A primeira igreja que eu pastoreei, eu cheguei no mês de dezembro. Eu casei no dia 25. E cheguei lá antes de terminar o ano, em 1982. Quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu vi foi uma árvore de Natal bem grande. Era a primeira igreja que eu estava pastoreando. Não tinha experiência nenhuma de pastorado. Mas eu já sabia que a árvore de Natal vinha do paganismo. Aquilo era um símbolo satânico. Não tinha nada a ver com o nascimento de Cristo. Então, numa das minhas primeiras mensagens, eu pedi à igreja para tirar aquele poste ídolo dali. Igrejas, no dia de hoje, estão cheias de árvore de Natal, de guirlandas, os irmãos mandando Feliz Natal, vamos viver o clima do Natal. Vocês viram aqui o que dois gigantes da fé cristã disseram. Calvino chamou de bestas, de feras, ou seja, de irracionais, é não refletir, é não pensar. Spurgeon, o Batista, não diz por menos. O que é que eu digo? Não vou fazer julgamento a você que faz. A minha cooperação com você é disponibilizar essas informações. Nós podemos comemorar o nascimento de Cristo o ano inteiro, com cantatas, com jograis. O que é que mais faz o Lidiano? Um monte de coisa. Números especiais, temos o ano inteiro. Mas pelas informações que tivemos, é problemático a gente comemorar Natal dia 25 de dezembro. Vamos ficar de pé e vamos orar. O Filho de Deus nasceu, toda a glória a Ele. O Filho de Deus, que é o Verbo eterno, o Logos eterno, que preexistia toda a criação, que criou tudo o que existe. Um dia Ele se fez carne na concepção, não no nascimento, na concepção. E nasceu. Foi um dia de grande alegria, e é um dia de grande alegria para nós. Mas um dia
mais importante foi quando ele disse lá na cruz: está pago. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa mensagem. Que ela traga discernimento a todos os irmãos. Isso eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.